E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, ainda falando sobre o deserto ou os desertos, eu gostaria de passar para você a experiência ou as experiências que eu mesmo pessoalmente tive nos meus desertos. Você sabe, você tem conhecimento, você testemunha, você é minha testemunha de como nós gememos por muitos anos na nossa vida, por conta das injustiças que fizeram conosco, das calúnias, das mentiras e das perseguições que nós sofremos. Todo mundo sabe disso. E até hoje, você mesmo deve ter amigas, amigos, pessoas que me odeiam. Nem me conhecem, mas me odeiam. São pessoas que, apesar de serem inteligentes, não sabem nem por que me odeiam. Simplesmente me odeiam. Mas, tudo bem. Eu quero dizer com isso que neste deserto que nós passamos, ou nestes desertos que nós enfrentamos durante muitos e muitos anos, e temos enfrentado nos dias atuais também, eles não são para o meu mal. Deus não permite que nós, servos dele, sejamos levados ao deserto à toa. Você, por exemplo, me ouve nesse momento e diz assim: bispo, eu não sei quando é que eu vou sair do deserto, porque eu tenho convivido no deserto, desde que eu me conheço por gente. Mas você precisa saber uma coisa: quando a pessoa é de Deus, quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, é batizada com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo a conduz ao deserto, como fez com o Senhor Jesus. Foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas por quê? Para fazê-lo sofrer? Para experimentá-lo? Nada disso. Para testá-lo? Não, tampouco. Porque Deus sabe, conhecia, e Ele conhece todos nós, especialmente o próprio Filho dele. Mas o fato é que o deserto não é para o nosso mal. Embora soframos nele, embora sentimos as dores que ele se nos impõe, mas o deserto não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Por quê? Porque o deserto prepara o homem de Deus, a mulher de Deus. Quem é de Deus, é levado para o deserto para ser preparado para que possa ser mais usado lá na frente. Esse é o propósito do deserto. Você veja, por exemplo, você está assistindo aí os 10 mandamentos. Os filhos de Israel, povo hebreu, gemeu lá no Egito. Sofreu horrores no Egito. Mas ele era escravo. Deus o libertou daquela escravidão para que ele pudesse ir através do deserto e chegar na terra prometida. Mas eu pergunto, Deus não poderia dar, ao invés de dar
aquela terra prometida, a terra prometida não poderia ser o próprio Egito? Deus não poderia tirar o poder do egípcio ali daquela terra e dar para Moisés ser o próprio faraó, e, enfim, e o seu povo já estava lá? Não, não poderia. Não poderia porque o povo hebreu ele precisava passar pelo deserto. Porque é no deserto que a gente aprende. É no deserto que a gente aprende a ser humilde. Você sabia disso? Quando nós passamos pelo deserto, que nós sofremos, então nós aprendemos a humildade. A primeira lição que o deserto nos ensina, a humildade. E, seguindo a humildade, a paciência. Temos que aprender a paciência. E isso é no deserto que a gente aprende. A gente aprende também a perseverar, a manter a confiança e a dependência de Deus. Isso tudo e muito mais, a gente aprende lá no deserto. Não é na cidade, não é numa universidade, não é numa faculdade, não é numa escola, não é numa igreja, não é num culto dominical, não é numa escola teológica. Não! Você só aprende a humildade, a paciência, o domínio próprio, a perseverança, a dependência de Deus quando você vai para o deserto. Quando há o deserto é que a pessoa aprende. E o mais interessante, o mais bacana do deserto é que só há um professor e mestre e senhor, que é o próprio Espírito Santo. Ele que ensina, ele que orienta. Mas o Espírito Santo não nos ensina com aula teórica simplesmente. É na prática. Nós aprendemos na prática. Porque no deserto você encontra uma região inóspita, uma região inabitável, uma região difícil, onde você não encontra água com facilidade, você não encontra sombra, durante o dia é um calor causticante, à noite é um frio congelante. Essa é a realidade. O deserto é horrível, é cruel, seja de dia, seja de noite. Mas no deserto nós encontramos as condições ideais, quer dizer, o Espírito Santo encontra as condições ideais para nos ensinar a paciência, o domínio próprio, a perseverança, a dependência dele, mas, sobretudo, a humildade. A humildade. Porque, diante das dificuldades, que a gente fica naquela expectativa, né, de resolver esse ou aquele problema, no deserto a gente não tem outra opção senão esperar, aguardar, manter-se firme, procurar, né, aprender, tirar proveito daquela situação. É no deserto, minha amiga, meu amigo, que a gente aprende a fazer do limão uma limonada. É no deserto. E, como eu já disse, o Espírito Santo é o mestre, é o professor, que faz-nos aprender estas grandes lições. E é no deserto também, minha amiga, meu amigo, que você... essas são as duas maiores lições depois da humildade que você ganha no deserto. No deserto, você aprende a ser forte e corajoso e corajosa. No deserto é que a gente aprende a ser forte e corajoso. Porque
porque no deserto nós temos que enfrentar as situações adversas. Ora, na realidade, nós estamos também, junto com o povo hebreu, a caminho da terra prometida. A terra prometida, fisicamente falando, que estava na mão dos cananeus, dos ferezeus, dos jebuseus, etc., essa terra física, hoje, ela é a terra espiritual, que se chama a Nova Jerusalém, onde o nosso Senhor Jesus habita. Então, nós estamos nos encaminhando para a terra prometida, a nossa terra prometida. E só vamos entrar nessa terra prometida depois que deixarmos esse deserto, ou o deserto desse mundo. Então, é normal a gente enfrentar dificuldades, problemas. Como eu falei, nós temos sido injustiçados, injuriados, caluniados, odiados, nós temos sido perseguidos, etc. Tudo isso faz parte do jogo, ou da luta, ou da guerra, que nós travamos para alcançar a nossa terra prometida. Porque Deus permite, Ele tem permitido que nós fiquemos nesse mundo, nesse deserto, sofrendo as angústias e angrúrias, as situações contrárias ao nosso conforto, justamente para que a nossa fé não venha a ser acomodada. Deus permite. E se Ele não permitisse que eu fosse espezinhado no deserto, se Ele não permitisse que eu passasse pelo deserto, eu não estaria aqui conversando com vocês, falando sobre o deserto. Eu não estaria dirigindo a palavra de fé para as pessoas. Porque que experiência teria eu para passar para você? Como que o homem de Deus não é feito, não é forjado no conforto de um lar, de uma família bem estruturada. Não. O homem de Deus, a mulher de Deus é forjada na fornalha, 7 vezes mais acesa. Por quê? Porque, como servos de Deus, eles vão ter que enfrentar o diabo e todo o seu inferno. Eles vão ter que enfrentar todo o mundo. Eles vão ter que enfrentar a sua própria carne. Quer dizer, veja que Deus, sabendo que nós teríamos que enfrentar a nossa carne, o nosso eu, em princípio, enfrentar o mundo e enfrentar o diabo, então ele não poderia deixar de nos ensinar, nos preparar no deserto com as condições ideais para que nós pudéssemos enfrentar a nossa carne, o nosso eu, esse mundo sujo, cruel e, sobretudo, o inferno. Nós teríamos que estar em condições disso. Por exemplo, o soldado, quando é escolhido para ser especial, para fazer a guarda pessoal do presidente, da presidenta, para fazer a guarda pessoal de alguma autoridade, esse soldado, ele passa pelos desertos. Ele é obrigado a fazer cursos que venham provar que ele estará apto para enfrentar qualquer adversidade que venha contra as autoridades. Quer dizer, as tropas de elite são preparadas, são forjadas na fornalha. Então é óbvio que para que nós alcancemos a terra prometida, nós temos que passar pelo deserto para que nós sejamos fortes, corajosos,
para enfrentar dia após dia as adversidades da fé. Porque ninguém entra no reino de Deus de uma maneira fácil, confortável, sem sacrifício. Não, de forma nenhuma. Para entrar no reino de Deus, a porta é estreita, é apertada. O caminho é estreito, a porta é apertada. E são poucos os que acertam com ele. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você está vivendo no deserto, você está sendo perseguido, você está passando por tribulações, por dificuldades e tal. Isso é bom para você. Agora, nós temos que entender o seguinte: há pessoas que são levadas para o deserto não pelo Espírito Santo, são levadas para o deserto pelo próprio diabo, pela própria cobiça, o próprio comportamento corrupto. Por exemplo, o pastor tinha sua família bem constituída, tudo arrumadinho, sua casa. Pelo próprio diabo, pela própria cobiça, o próprio comportamento corrupto. Por exemplo, o pastor tinha sua família bem constituída, tudo arrumadinho, sua família bem constituída, tudo arrumadinho, sua casa, o deixa, e ele fica sozinho. E aí ele vai ter que trabalhar sozinho, ele vai ter que se virar sozinho, ele vai ter que pagar os seus custos pessoais, etc, 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 etc. Quer dizer, ele entra no deserto não porque o Espírito Santo o fez, o levou, o conduziu. Não, ele mesmo, o próprio sujeito, é que tomou uma atitude que o levou a estar no deserto. Quem é culpado? É o diabo? Tudo bem, é o diabo. Mas ele sabia que a sua conduta iria levá-lo ao deserto. E esse deserto, o professor, o mestre, não é o Espírito Santo, não. É o próprio diabo. É o próprio Satanás. É por essa razão que muitas pessoas que estão me ouvindo agora, pastores, ex-pastores, ex-obreiras, obreiros, ex-isso, ex-esposas, etc., dizem assim: olha, eu quero voltar para Jesus, mas eu não consigo. Eu não encontro forças. Eu não tenho forças. Mas alguém fala: não, você vai na igreja e tal. Olha, eu não consigo, eu não sei. Eu quero ir, mas não consigo. Por quê? Porque essas pessoas negaram a fé, negaram o próprio Deus. Então se encontram isoladas. É como Jesus disse: se o sal vier a ser insosso, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens, e não serve para ninguém. Não serve para Deus, não serve para o diabo, não serve para ninguém. Ele fica totalmente entregue a este mundo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você que me ouve nesse momento e que, por acaso, está no deserto por conta do Espírito Santo, fique firme, porque o Espírito Santo quer lhe usar muito mais lá na frente. Agora, se você está no deserto por sua falha, sua própria culpa, você se corrompeu e se deixou levar para essa situação, então eu digo para você: volte, saia desse deserto e venha se arrepender de verdade, com sinceridade, porque Deus jamais diz não àqueles que vêm até Ele. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você está no deserto por sua culpa, porque você tomou uma atitude impensada, errada, se corrompeu. Então você tem que se arrepender. E arrependimento não é sentimento. Arrependimento
é atitude. Arrependimento significa o seguinte: você vê o seu pecado, você considera o seu pecado. Olha, eu estou errado, eu realmente errei, eu confesso que eu errei, eu estou vendo o meu pecado. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você deixa o seu pecado, abandona o seu pecado. Primeiro você vê, você o reconhece. Segundo, você o abandona. Terceiro, você o odeia. Você tem ódio daquilo que você fez. E quando você se conduz, quando você se dirige a Jesus e diz: Senhor, eu confesso o meu pecado, eu confesso a minha falta, a minha falha, eu errei, eu fui inexperiente, ou eu fui errado porque quis ser errado. Enfim, seja honesto, seja sincero, fale com Deus aquilo que realmente você está passando e sentindo dentro de si. Quando você fizer isso, de forma sincera, você pode ter certeza que o Espírito Santo perdoa o seu pecado. Seja ele qual for, ele perdoa. Ele perdoa você, ele lava você. Não tenha dúvida disso. Agora, isso não quer dizer que você vai outra vez, da noite para o dia, gozar todas as benesses que você gozava antigamente, ou diante de você ter caído em tentação. Lá em Êxodo 34 e versículo 7, o texto diz assim: Deus, ele guarda a misericórdia, ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Veja só, Deus perdoa, mas ele não inocenta o culpado. Números 14 e 18 diz: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Quer dizer, Deus não permite que o pecado fique impune. Deus não compactua com o pecado, de jeito nenhum. Ele não permite que o pecado prevaleça. Então, você que me ouve nesse momento e quer deixar esse pecado, você quer abandoná-lo, você quer viver uma vida correta, você quer começar do zero, você quer zerar a sua conta com o diabo. Então, neste domingo, às 6 horas da manhã aqui no templo, aliás, antes das 6 da manhã, aqui no templo, nós estaremos trabalhando nesse sentido. Estaremos orando para as pessoas que querem voltar-se para Deus. Para as pessoas que dizem assim: ó bispo, eu já busquei, já fui em tantas igrejas, eu já ouvi tantas coisas, mas em lugar nenhum eu resolvi o meu problema. Porque o meu problema não é nem a igreja ou as igrejas. O meu problema está dentro de mim. E eu quero me libertar desse problema. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero começar uma vida nova. Eu quero apagar o meu passado. Ainda que eu tenha que pagar pelo que eu fiz, eu não quero ter mais a minha consciência suja diante do Altíssimo. Eu quero me limpar. Eu quero me voltar para o Senhor, o Deus Altíssimo. Então, nesse domingo, às 6 horas da manhã, a partir das 6 horas, nós estaremos orando para as pessoas, pedindo, clamando, dando orientação e, em seguida, orando para que elas venham restabelecer a sua comunhão com Deus. Só Deus sabe o que eu sinto, só Deus sabe a minha história. Meu passado só Deus sabe, e o que estou sentindo agora. Só Deus sabe o quanto eu choro, só Deus sabe o meu viver.
não entendem, só meu Deus pode saber. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver. Ele sabe o que eu sinto dentro do meu ser. Os seus olhos, como chama, iluminam os meus dias. Os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe. Só Deus sabe a minha luta, quanto pesa a minha cruz. Meus lamentos Ele escuta e a vitória me conduz. Só Deus sabe o que eu espero no seu grande e eterno amor. Pois tudo que eu mais quero é servir ao meu Senhor. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver. Ele sabe o que eu sinto dentro do meu ser. Os seus olhos, como chama, iluminam os meus dias. Os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver. Ele sabe o que eu sinto dentro do meu ser. Os seus olhos, como chama, iluminam os meus dias. Os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe. Graças a Deus. Você sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, no dia 21, às 10 horas da manhã, sábado, dia 21 de novembro, às 10 horas da manhã, nós estaremos abrindo aqui as portas do Templo de Salomão, naquela reunião anual que nós temos costume de fazer todo final do ano com os pastores de outras denominações, de outras igrejas evangélicas, e mesmo que não seja igreja evangélica, mas seja algum religioso que queira participar, nós estaremos fazendo aqui no dia 21 deste mês, às 10 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão, aquela palestra para orar, pedir a Deus, apresentar, consagrar aquelas pessoas que querem fazer a obra de Deus, que estão fazendo a obra de Deus. Pastores de outras igrejas, bispos de outras igrejas, são todos muito bem-vindos. Nós estaremos dando uma palestra e fazendo a oração anual para estes servos de Deus. Você que me ouve de longe, mesmo que esteja do outro lado do país, né, no norte, nordeste, no sul, onde quer que você se encontre, que deseja fazer essa visita ao Templo de Salomão, aproveitar a sua estada aqui, visitar o Templo de Salomão e participar dessa
desse congresso de pastores, bispos, de todas as igrejas, você é bem-vindo, é convidado, não tem que pagar nada. Mas é no dia 21 e a reunião terá início às 10 horas da manhã, que significa dizer o seguinte: você terá que chegar antes das 10 horas, porque quando faltarem 5 minutos para as 10 horas, nós fechamos as portas. Portanto, nós estamos avisando com bastante antecedência para que você você participe dessa reunião desde o princípio. Desde o princípio. E se você chegar atrasado, os portões vão estar fechados e nós não vamos poder abrir. Portanto, eu sei que é chique as pessoas chegarem numa festa e chegarem atrasadas, mas não na casa de Deus. Aqui no Templo de Salomão nós temos uma disciplina, uma ordem, e todos têm que estar dentro dessa disciplina. Nós vamos começar às 10 horas em ponto. Significa dizer que às 5 para as 10 os portões vão fechar. Então, dia 21, às 10 horas em ponto, nós começamos a reunião nesse congresso para pastores, bispos, homens e mulheres de Deus que queiram participar desse trabalho especial que nós fazemos para promover o Evangelho. Jesus disse assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Nós estaremos, então, unindo a nossa fé, rogando a Deus para Ele abençoar os trabalhadores que existem, e vamos orar para que outros também venham se juntar a nós no trabalho da conquista de almas para o reino de Deus. Você que é pastor, que está me ouvindo, você é bem-vindo. Pode trazer sua esposa, não tem problema. Traga sua esposa e venha participar desse congresso para bispos e pastores de todas as igrejas deste país. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar,
sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, meu amigo.